Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema extremamente interessante e produtivo em especial. Então, nosso tema de hoje será empreendedorismo jurídico. Meu nome é Thaís Jurema, sou apaixonada por pessoas e, em especial, apaixonada pelo direito, né? Então, essa paixão que me move pelo direito faz com que eu esteja aí há mais de 20 anos no exercício da advocacia, há mais de 25 anos lecionando. E hoje eu tenho uma convidada especial, aniversariante do dia, professora Cláudia Trajano. Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bom, tá? Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a professora Thaís Jurema, minha amiga de bastante tempo, a Comissão de Cultura e Eventos pela oportunidade. Esse tema, empreendedorismo jurídico, é um tema que eu gosto muito de falar, porque ele é um tema novo, atual. A gente não aprendeu na graduação como é que se empreende, a gente não desenvolveu na graduação as competências necessárias para ser um empreendedor. Então é muito prazeroso para mim estar aqui para falar um pouquinho a respeito disso. Eu sou Cláudia Trajano, professora, advogada já há bastante tempo, há 15 anos. Eu costumo dizer que eu construí o meu caminho sozinha, na raça. Evidentemente que conhecendo pessoas que me oportunizaram coisas, que me ajudaram muito, me apresentando essas habilidades inerentes ao empreendedorismo que me capacitaram para construir a carreira da qual hoje eu tenho tanto orgulho. Então, para mim vai ser um prazer imenso estar aqui falando um pouquinho a respeito desse tema que é tão vasto, com tantas ideias, um tema tão atual e importante de ser debatido. E é até importante assim a gente pensar, será que isso tem a ver, empreendedorismo tem a ver com o advogado, tem a ver com o nosso escritório, tem a ver com a gente, né? A ideia aqui, é óbvio, a gente não vai conseguir esgotar o tema, mas a ideia é a gente dar umas pinceladas aí sobre o assunto para que você comece hoje a colocar em prática algumas informações necessárias, até porque tal como eu, a Cláudia também, a gente passou vários percalços na nossa história, exatamente por ausência de conhecimento nessa questão, nessa área mesmo de empreendedorismo, até porque nem se falava em empreendedorismo na época que a gente cursou a faculdade. E outra coisa importante, né, é que será que essas questões, até esse momento, será que é um momento adequado para eu tratar sobre o tema, né? Eu vou falar de causa própria, apesar de conhecer e já aplicar isso dentro do meu escritório há um certo tempo, eu estou tendo a oportunidade de rever alguns conceitos, rever alguns sistemas, e isso é extremamente importante para a gente olhar de tanta coisa que a gente pode fazer nesse momento de crise, para que a gente possa efetivamente ter um trabalho prazeroso, um trabalho rentável, algo que seja realmente produtivo para a gente. E a ideia hoje desse vídeo é exatamente fazer com que a gente possa ver esse momento de crise de um lado positivo e um lado de você ver que é a hora de você arregaçar as mangas, né? É até interessante a gente falar, poxa, a primeira ideia, né? Será que empreendedorismo tem a ver com direito? Claro, o que tem a ver com isso, né? É muito bacana quando a gente aborda esse tema, porque nem todo mundo consegue fazer esse link de uma forma rápida, mas tem tudo, absolutamente tudo a ver. O advogado de sucesso é o advogado que tem capacidade de empreender. Conforme a gente já disse aqui, nós não fomos treinadas na graduação e hoje em dia ninguém é ainda, infelizmente, para desenvolver esse tipo de habilidade. A gente aprende a tratar o direito material, o direito processual, tudo aquilo que a gente precisa para travar um bom combate na justiça. Mas para cuidar do nosso negócio, para cuidar da nossa mente, no sentido de expandi-la, aprender as novidades, estar aberta a tudo de novo que tem no mundo e agregar novos conhecimentos, isso a gente não tem o treinamento. Nosso papel é esse. A gente está aqui para apresentar algumas pílulas de conhecimento que são fundamentais para que se tenha sucesso no negócio. A gente precisa tratar o nosso escritório de advocacia
como um negócio. E sendo ele um negócio, a gente tem que ter a mentalidade de empreendedora, a mentalidade inovadora, aberta. Por isso, absolutamente relacionados o direito e o empreendedorismo. E é até importante quando a gente fala de empreendedor, o empreendedor ele tem, em especial, 3 características. Primeiro, o empreendedor é aquele que sabe identificar problemas. É aquele que sabe identificar oportunidades e é aquele que sabe trazer soluções. Então, problema, oportunidades, soluções. Será que isso tem a ver com o nosso dia a dia profissional, nosso escritório? Para a gente parar para pensar, geralmente a gente faz o seguinte, a gente identifica o problema do cliente, não é? Vê que ele tem uma oportunidade, inclusive, de se defender e etc., e apresenta a solução para esse cliente. A ideia é fazer que aquilo, então quer dizer que você já identifica um perfil empreendedor mais voltado para o seu cliente. A ideia é trazer esse seu perfil para dentro de casa, não é? Coisas que a gente acaba se focando totalmente no cliente, em resolver o problema do cliente, e a gente esquece um pouquinho de trazer isso para dentro de casa. Então a ideia hoje é fazer com que, como que a gente faz isso? Será que é possível aplicar, né? E ainda, quando a gente fala de perfil empreendedor, de empreendedorismo, de ser empreendedor, a gente logo pensa em alguém que tem uma empresa, alguém que tem um negócio, mas se você for pegar, por exemplo, processos seletivos das grandes potências mundiais aí, então hoje a gente está falando de uma Google, uma Amazon, um Facebook, né? Então as empresas de tecnologia estão em alta, então são as empresas líderes de mercado. Ele exige que você tenha um perfil empreendedor. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ser criativo, que você tem que ser inovador. E isso tudo, então quer dizer, tanto aplicando no seu negócio, no seu escritório, ou mesmo dentro de uma empresa que você for trabalhar, é um perfil que vem sendo exigido pelo mercado. Então, esse perfil é que a gente vai tratar e vai fazer com que... Como é que a gente faz para ter esse perfil? Né? Ele nasce pronto? Não nasce pronto, De forma né? Só que ao contrário do que a gente, né, teve que aprender quebrando a cara, a gente quer trazer um pouquinho para vocês essas informações que a gente aprendeu para que você não precise passar pelos mesmos perrengues, né, Clau? Sim. Pelos mesmos perrengues que a gente passou, né? Mas, além disso, quais são os benefícios que a gente pode falar que o empreendedorismo pode trazer para essa pessoa, para esse advogado que está nos escutando agora? Bom, quando a gente fala a respeito de empreendedorismo no mundo jurídico, eu gosto muito de fazer esse link do tratamento do seu escritório como um negócio. Evidentemente que o empreendedorismo ele nasce numa mentalidade. Como a própria professora Thaís Jurema colocou, se você trabalha numa empresa, num escritório de advocacia, mesmo sendo modalidade CLT, é fundamental que você tenha essa mente aberta, porque senão você não fica. Entretanto, quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente precisa tratar esse negócio como empresa. Isso é premissa do empreendedorismo dentro do mundo jurídico, do sucesso do nosso escritório, do nosso negócio. Então, o benefício é justamente esse, você profissionalizar o seu negócio, tratar de uma forma sofisticada, desenvolvendo departamentos, além daquele jurídico, que é o teu principal, desenvolver outros departamentos. Isso faz com que o trabalho seja fluido, que crie todo o ambiente de bem-estar, do qual fatalmente vai vir a prosperidade financeira e o reconhecimento que a gente tanto deseja. Porque é verdade que a gente trabalha assim pelo sustento, trabalha para prosperar, para viver bem, e evidentemente que ninguém se dedica 5 anos da sua vida para nada. A gente quer o resultado financeiro disso. Entretanto, não é só isso. Existe toda uma energia por trás do trabalho que envolve o planejamento que vem do empreendedorismo. Você compartimentalizar o seu escritório, reconhecendo que não é só o jurídico, tratar o administrativo, a gestão de pessoas,
marketing, entre outras situações, para que o seu escritório trabalhe de uma forma integrada, holística, e daí vai vir todo o sucesso e reconhecimento que a gente quer. E é até interessante porque até nós estamos gravando dentro do escritório, então se houver algum barulho, alguma coisa assim, até em virtude da pandemia, a gente tem evitado, né? Até um ponto importante de a gente estar falando agora, porque a gente está sem máscara neste momento, mas até por nós convivermos com pessoas idosas, com baixa imunidade e tal, então nós duas temos algumas características que faz com que o nosso isolamento seja um pouco maior, então por isso que a gente está tendo esse contato nesse momento. Mas a gente pode utilizar esse momento, né, de tantas informações negativas para a gente trazer informação positiva. E o empreendedorismo jurídico, ele é uma informação extremamente positiva porque ele vai fazer com que melhore os seus resultados, que você minimize riscos, não é? E mais do que isso, vai fazer com que todo esse sistema de gestão, de planejamento, torne o seu dia mais feliz. Então, ser feliz é o que a gente sempre busca, Exato. Não é? E tornar o seu dia mais feliz, isso é de extrema importância, não é? E como é que a gente pode fazer isso, né? E o que isso pode nos auxiliar também? Eu vou dizer por mim, até diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, é claro que a gente tem vários medos. O medo, dizem alguns estudiosos, que é até importante porque faz com que você tenha algumas reações, né? Eu passei por vários perrengues, né? A Cláudia também passou por vários perrengues, mas é possível superar isso. Inclusive o empreendedorismo jurídico traz algumas soluções para que isso aconteça, né? E até um dos medos que a gente fala ultimamente é com relação à tecnologia. Então existem até alguns vídeos circulando que a advocacia vai acabar, não é? Hoje existe inteligência artificial que faz petição, existe até, já escrevi com um professor do Rio Grande do Sul a respeito das decisões standard, das decisões automáticas, tal. Então, a inteligência artificial está aí. Mas como é que será que a gente pode utilizar isso, que isso tem a ver com empreendedorismo, para que a gente possa otimizar aí o nosso serviço, melhorar, se isso é positivo, se isso é negativo? Como é que você enxerga, Cláudia? Então, eu vejo da seguinte forma: a inteligência artificial está aí, realmente é uma realidade que se impõe e ela não está aí para nos assombrar. A gente tem que utilizar a tecnologia como uma aliada. E como é que a gente faz isso? Não tem outra forma a não ser nos abrirmos para aprender novas competências, novas habilidades e utilizar essa tecnologia a nosso favor. Lógico que muito do que a gente faz vai ser substituído pela tecnologia, mas aquilo que naturalmente seria mesmo, aquilo que qualquer pessoa fazia. A gente sabe que de fato tem robôs que fazem petições iniciais, contestação. Entretanto, a subjetividade da matéria que a gente trata dentro do mundo jurídico, só nós, seres humanos, somos capazes de construir esse raciocínio. E como é que a gente faz isso com qualidade? Se atualizando, tratando sim a tecnologia como aliada, sem demonizá-la, sem ficar assombrado por conta dela, e entender que nós podemos ser esse advogado 4.0 que a realidade, a nova realidade social precisa. E a gente faz isso dessa forma, não apenas limitados a utilizar, aprofundar os nossos conhecimentos no direito material, direito processual. Não apenas isso. Isso também é fundamental, evidentemente, mas abrindo a cabeça, entendendo que existem outros caminhos que são fundamentais para que a gente esteja antenado com aquilo que a nova realidade precisa. E aí, como é que a gente... será as soluções, a gente vive, né, com tanta coisa, será que a gente consegue se organizar para isso? A ideia é que a gente vê, assim, advogado com aquele monte de processo físico, né? Então eu comecei a advogar, levava carrinho para lá, carrinho para cá, com aquele monte de processo, ficava na fila para fazer protocolo, coisas que, assim, eu nunca imaginava, enquanto eu estava dentro da faculdade, que eu não ia precisar fazer, né? Hoje a gente tá até com uma outra realidade. Até o vídeo anterior que eu gravei falava
da legalidade das videoconferências, de a gente realizar audiência de dentro de escritório, às vezes até de dentro de casa, isso, né? quando a gente vai lançar isso na nossa cabeça, é uma realidade. Então, a tecnologia está aí para nos auxiliar, e mais do que isso, a tecnologia, ela é fomentada por pessoas, não é? Então, por seres pensantes, por serem seres criativos, com perfil empreendedor. Então, é exatamente com essa ideia que a gente traz algumas dicas, alguns passos de como você pode implementar isso a partir de agora. Claro, a gente listou, né, 10 passos. A ideia é a gente trazer aqui nesse bate-papo esses 10 passos para que você possa começar. E o primeiro é você buscar oportunidades e ter iniciativa. Então, às vezes a gente fala, poxa, como é que eu vou buscar a oportunidade? Ela vai cair no meu colo? Ela pode até cair no seu colo. Mas se você não estiver muito atento, ela vai cair no seu colo e você vai ver ela passar, indo embora e outro pegar, tá certo? Por isso que não adianta você só buscar oportunidade, você tem que ter iniciativa, você tem que sair do seu quadrado, você tem que sair do seu banco. Então, às vezes eu me pego falando, poxa, tem aquela palestra, né? O AB, ela tem tantos eventos, faz aproximação de pessoas de uma forma tão fantástica. E eles, putz, tô cansado, já fiz apelação, fiz contestação, fiz inicial o dia inteiro pensando, atendi cliente, fui para audiência, ainda tenho que à noite participar de palestra. Às vezes é uma oportunidade que você está perdendo, você não se deu conta disso. Então é importante que você tenha essa iniciativa, que você vá além, não é? Então quem tem sucesso é aquele que vai além, não fica lá esperando o vento passar, porque o vento vai passar e não vai te carregar, tá certo? E você vai permanecer no mesmo lugar que você se encontra, né? Um outro ponto importante, o segundo passo, segunda dica, será que a gente pode pensar dessa forma, é que você tem que ser persistente. Então, em algum momento da sua carreira você pensou em desistir? Em muitos. Ou ainda falou assim, isso não é pra mim, não é pra mim. Em muitos. Eu arrisco a dizer que eu cheguei a desistir. Desisti por 2 dias e depois voltei pro escritório. A gente se frustra e isso faz parte de qualquer relacionamento da vida, qualquer departamento da vida, existe isso. O importante é a gente persistir. Reconhecer que a vida ela é composta por vitória e por derrota e tudo isso vai moldando quem a gente é. Então, quando eu penso em todas as vezes em que eu me aborreci, porque o processo demorou demais, porque eu precisava do dinheiro e eu precisava viver daquilo e o juiz falou uma bobagem na sentença ou o cliente encheu o meu saco, porque tem essas coisas o tempo todo, a gente se depara com isso. E aí eu falei, eu tô de saco cheio, isso é muito complicado. Voltei 2 dias depois, 2 dias foi o prazo máximo que eu desisti. Então, porque na verdade você vai ter percalços, né? Então, assim, às vezes parece que a gente não acordou em um bom dia. E se você, por acaso, achar, eu perdi um caso, perdi uma ação, isso só acontece comigo, isso é uma mentira, não existe um advogado que não perdeu processo. Uma coisa é perder processo, outra coisa é você se dedicar. Nem tudo depende exclusivamente dos nossos conhecimentos, obviamente, mas mais que isso, depende da nossa persistência. Acredita no seu sonho, porque se você não acreditar, ninguém mais acredita. E seja persistente naquilo que você faz. Haverão percalços? Sim. Haverão dificuldades? Sempre, não é? Mas você só se torna diferente se você realmente persistir. O terceiro passo é com relação aos riscos que você pode correr. Esses riscos, eles têm que ser calculados. Como assim, Thaís? Vamos pensar no seguinte, eu resolvi pular de paraquedas. Diga-se de passagem, eu vivo ensaiando, mas eu ainda vou pular de paraquedas. Eu resolvi pular de paraquedas. Eu vou simplesmente pegar um paraquedas e um avião e vou me atirar de algum lugar? Obviamente que não é? Então eu tenho que verificar se existe paraquedas reserva, confiar, se eu não sei pular, pular com um instrutor, não é? E me munir daquilo que é possível
eu administrar, eu planejar, eu verificar que eu posso minimizar os riscos, né? Eu falo que todas as vezes que a gente acorda, a gente corre um risco, né? Então, se acordou, você pode sair da cama e tropeçar, bater a cabeça e morrer. Trágico, né? Mas isso pode acontecer, né? Então, a gente vive correndo risco, a vida é um grande risco, mas a gente pode minimizar isso, né? Fazer com que esses riscos eles sejam o mais calculado possível para que menos imprevistos ocorram ao longo da nossa jornada, né? O quarto ponto, Cláudio, é com relação ao cliente, a você superar as expectativas do cliente. Como é que a gente faz para fazer isso? Então, o primeiro passo é entender que a nossa relação com o cliente é pautada na confiança. Tudo aquilo que a gente diz para o cliente que vai fazer, o telefonema que a gente diz que vai retornar, a gente tem que fazer. Nem que seja para dizer que a gente não tem resposta ainda. Mas são detalhes na nossa comunicação com o cliente que são capazes de construir ou destruir uma relação de confiança. Sem confiança não tem cliente. Entregar sempre além daquilo que a gente promete. Por isso que a gente costuma dizer que o ideal é prometer menos. Evidentemente, a gente não tem compromisso com o resultado na condução do processo, mas a gente tem condição de sinalizar qual que é a tendência daquele processo. Prometer sempre menos, porque quando a gente entrega mais, o cliente fica com a sensação de que ele recebeu muito mais do que aquilo que ele contratou e fica satisfeito com o nosso desempenho. Ser transparente, né? Na Exatamente. verdade, tem coisas que não dependem da gente e isso, como é que você também tem que pensar bastante nesse prometer, porque se você promete algo que não depende só de você, fica muito, muito complicado. Então, cuidado com essas promessas, que isso pode ser um tiro no pé. Verdade. Não é? Até por uma questão ética também, isso também é bem importante. O quinto passo é você ser comprometido. Você ter comprometimento. E comprometimento, em primeiro lugar, com você mesmo. Não é? Comprometimento com o seu sonho, com o seu sucesso. E também com a causa que você abraçar, né? Seja ela qual for. Não existe nenhum empreendimento de sucesso sem que haja comprometimento. Isso é de suma importância. O sexto passo, Cláudio, ou a sexta dica, como é que a gente pode falar dessa sexta dica? Busque aprender sempre. É fundamental. Eu digo isso para os meus alunos da graduação. A gente nunca parou de estudar e nunca pode parar. O direito é muito dinâmico, as relações sociais são muito dinâmicas. Todos os dias existe um assunto novo, inclusive com temas que não têm diretamente a ver com o direito, mas que é necessário que a gente saiba até mesmo para explicar o direito, como política, filosofia. Evidentemente que a gente não tem como saber tudo. O ideal é a gente escolher aquilo que nos dá prazer, aquela área com a qual a gente mais se identifica e nela se aprofundar com todas as ferramentas. Um outro passo importante é você criar sistemas de gerenciamento. Então, além de gerenciamento de prazo, que para nós advogados é crucial, não é? Gerenciamento do seu negócio mesmo. Então, logo no começo eu falei que eu aproveitei aí os primeiros dias da pandemia para fazer auditoria no meu próprio escritório. Então, estou acostumada a fazer auditoria jurídica na empresa de clientes. Eu trouxe isso para dentro do escritório exatamente para poder rever procedimentos. Então, a nossa vida é muito dinâmica, né? Então, alguma coisa que era utilizada no passado pode não ser mais. Então, é importante você, além de criar um sistema de gerenciamento do seu negócio para saber o que está funcionando, o que cada pessoa tem que fazer, quais são as competências que devem ter, qual é o feedback que você deve dar para o seu cliente, para as pessoas que trabalham com você, para você mesmo, não é? É sempre importante você criar esse sistema de gerenciamento e também estar sempre atento numa inovação, rever procedimentos, porque isso é de suma importância. Outro ponto, Cláudio, é com relação ao networking. Networking é fundamental. É importantíssimo a gente sentar na roda de pessoas que nos inspiram, que já estão no caminho onde a gente quer chegar. Essa relação é muito sadia na medida em que eu me coloco como uma oportunidade de negócio e trato o outro com muito respeito como uma oportunidade de negócio.
conversar com pessoas que já têm as competências que a gente quer ter, que já traçaram os caminhos que a gente quer traçar. Isso envolve, como a professora Thaís falou no começo da nossa conversa, participar das palestras que você tiver acesso, comissões, interagir com pessoas. Só assim você vai se fazer conhecido e vai poder se colocar como uma alternativa para alguém de realizar um bom negócio. E é você criando essa empatia, né? Porque o networking tem tudo a ver com empatia, enfim. É que a gente vai para o 9º passo, que é você aprender com o erro do outro. Então a gente começou falando que a gente ia trazer algumas informações para que vocês não cometessem os mesmos erros que a gente. Então a gente não precisa errar para aprender. A gente precisa observar, e às vezes observar a gente acaba ganhando um tempo muito considerável. E por último, é a gente amar o que faz. Paixão. Não é? Não existe sucesso sem estar apaixonado, né? Então, alguns estudiosos sobre neurolinguística falam que quando você ama o que faz, você entra no estado de flow. O que é esse estado de flow? É você já não ter mais nem previsão do tempo, até o nosso tempo tá aqui acabando, porque a gente se empolga tanto que você já não mede mais a questão, poxa, ai, que saco, tem que fazer. Não, porque você gosta daquilo que você faz, é legal, é importante. Então, você amar o que faz toda a diferença. E por onde a gente pode começar? Aqui a gente vai finalizar. Existem algumas ferramentas, como a análise SWOT, o Canvas, que você pode buscar pela internet mesmo, que vai trazer vai puxar de você algumas informações importantes para que você possa construir essa ideia do seu negócio, conhecer aquilo que você faz, porque às vezes a gente acha que conhece, né? Inclusive quem é o seu cliente, qual é o seu público-alvo, quem é que você quer atingir, enfim, quais são suas metas, quais são as suas reais competências, aquilo que você precisa aprender, porque a gente também tem várias deficiências, e eu acho que isso é a parte mais legal no ser humano, que a gente tem que sempre estar aprendendo coisas, competências novas, enfim. Quais são os segmentos do seu negócio, qual é o custo do seu negócio, como é que você faz para cobrar esses honorários advocatícios, quanto é que vale a sua hora-aula, não é simplesmente, não, olha, é X, frito, cozido. Você tem que saber qual é o seu custo para poder saber calcular isso, não é? Então, são algumas informações importantes que fazem com que o seu negócio, essa ideia de você fazer um plano de negócio, se torne uma realidade. Então, como nós falamos, a gente vai fazer algumas sugestões aqui para que você comece a colocar em prática exatamente nesse momento. Então, pega um papel e você vai primeiro responder quem é você. Quem é você? Como é que você se apresenta? Não é? Você é advogado, você se apresenta como? Não é? Qual é o objetivo do seu escritório? Qual é a meta do seu escritório? Então, qual é a vitalidade do seu escritório? Para que você possa passar para o seu cliente, você primeiro precisa conhecer, e às vezes essas perguntas que parecem ser até meio repetitivas, tal, fazem toda a diferença. Não é? Quem é que eu quero atingir? Né? Quais são as minhas principais competências? O que eu ainda tenho que aprender? Olha que só nesse pequeno momento eu já fiz um monte de perguntas. Então, começa falando. Quem é você? Quais são as suas competências? Qual é o público-alvo do seu escritório? Qual é a visão do seu escritório? Quais são as metas do seu escritório? Eu tenho certeza que você vai começar com um passo que é um passo de extremo sucesso. E fica aqui as nossas pequenas dicas, né? Isso é uma forma bem preliminar de a gente estar tratando sobre o tema, mas que a gente espera ter aguçado um pouquinho a vontade de ir atrás, não é? Aquele tesão de falar, eu sou advogado, tenho um orgulho de ser advogado, né? Que às vezes, quando o seu negócio não está indo muito bem, você fala, poxa, né? E não é assim, né? É possível fazer diferente. Então, aproveita esse momento para começar a fazer diferente, pensando aí nessas dicas que nós demos hoje. E eu vou finalizar aqui agradecendo
o professor Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, ao nosso querido presidente Caio e ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo por essa oportunidade. Agradecendo a professora Cláudia por estar repartindo esse momento comigo, muito especial, em especial num dia especial que é o aniversário dela, e pedindo para que você siga a gente nas redes sociais. A gente tem alguns materiais que a gente pode estar enviando para vocês. Então, Thaís Jurema, professora Thaís Jurema, estamos lá professora Cláudia Trajano, no Insta, no Facebook, no YouTube, estamos aí nos canais, nas redes sociais, e é só seguir a gente, que a gente vai mantendo contato e tendo essa oportunidade de trocar, que em especial a gente sabe que você tem muito para nos ajudar também. Obrigada, professora Thaís Jurema, minha amiga, uma das pessoas em quem eu me inspiro. Agradeço demais a oportunidade, o pessoal da Comissão da Cultura e Eventos, a OAB, agradeço a conversa, essa abertura toda, e conforme nós dissemos, tem muito a se falar a respeito de empreendedorismo. Vem com a gente, tudo aquilo que a gente aprender, a gente faz questão de compartilhar e receber de vocês também toda a sua bagagem e aquilo que vocês têm para nos ensinar também. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.